Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu tenho uma novidade. Este ano de 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Você que acompanha a gente pela internet, nós somos uma igreja de Curitiba. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simons 772, no bairro do Bom Retiro, por isso que o nome Igreja Batista em Bom Retiro. Nós temos uma vocação para ministrar a palavra de Deus e cuidar de ovelhas, através de uma adoração, de um louvor, que nos leve até o Senhor. Você é nosso convidado, nossos cultos sempre quarta-feira às 20 horas, e sempre domingo às 10 e às 19 horas, com o Ministério de Jovens funcionando sempre aos sábados, o Talmidim Kids, o Ministério Infantil, durante essas ministrações. Eu tenho ministrado para a igreja a respeito de autoridade espiritual. Nós já ensinamos que autoridade e poder são duas coisas distintas, que autoridade é direito de governo. Semana passada nós ministramos a respeito de abuso de autoridade. Hoje eu vou falar sobre a imposição, a autoridade da imposição de mãos, porque isso é tão importante. E a partir das outras semanas, nós cada dia vamos dar um conceito diferente a respeito de autoridade. Então, vamos falar, por exemplo, sobre vícios. Quando nós ministrarmos sobre vício, vocês vão entender que o vício ele tem uma fonte específica, mas ele pode ter diversas naturezas. O vício da cachaça, o vício do cigarro, o vício do jogo, o vício da pornografia. O vício, ele tem diversas vertentes, mas uma só fonte. Se você ataca a fonte, você acaba com o vício. Depois nós vamos falar sobre perdas econômicas. Existem manifestações do mal que atuam especificamente nas finanças do povo. E nós vamos aprender não só como nos livrar dela, mas como impedir que se apresente, se aproxime e que entre na nossa vida. Nós vamos tratar a respeito de alianças de alma, como os relacionamentos afetivos, especialmente relacionamentos sexuais, são capazes de construir pactos que, se você não dissolver, se você não usar a autoridade de Deus, aquilo vai castigar a tua vida para sempre. Tem gente que morre sozinho. Tem gente que casa e nunca consegue se separar de um abuso que sofreu, de um relacionamento que se submeteu. Por quê? Ficar preso numa aliança de alma. Eu vou ensinar vocês a tratar das chamadas de alianças de sangue, alianças de caráter perverso. São pactos, que são contratos espirituais, que sofrem uma perseguição maligna na sua vida. A igreja não pode viver em cativeiro. A igreja não pode viver no cativeiro da morte. E tem espíritos que operam em famílias. Você vê que vai na família, você vai investigar a família. Tem uma série de eventos, de suicídios que perseguem a família. Tem uma série de mortes violentas que perseguem uma determinada família. E você vai entender por que a Bíblia fala de demônios que são familiares, e se você não desautorizar eles, eles vão continuar destruindo, já destruíram o teu casamento, vão destruir o casamento da tua filha, do teu filho, do teu neto, da tua neta, e a igreja fica como que acuada, a igreja fica como que impressionada, que intimidada, que ameaçada, e não reage, mas a autoridade foi dada para a gente justamente para a gente reagir. E as portas do inferno não prevalecerão.
Essa é uma chave de autoridade que Deus deu para mim, para você e para todo aquele que crê. Amém? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a autoridade da imposição de mãos. Você vai entender como é que a imposição de mãos, ela funciona no mundo espiritual e ela ativa o poder de Deus. A imposição de mãos na Bíblia diz assim em Gênesis 48, Jacó, Israel aqui já é chamado de Israel, ele vai abençoar os seus netos, filho de José. José tomou os dois, Efraim, à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele está trocando as mãos, porque a mão direita, diga mão direita, é a mão da bênção principal. Você vai entender isso aqui agora. E abençoou José, dizendo que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. A imposição de mãos, ela começa no livro do Gênesis, como um princípio de Deus, para você transmitir algumas coisas. É uma doutrina de Cristo. Ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é não. Isso está dentro da Nova Aliança, isso está dentro do Novo Testamento, está dentro do pacto de Cristo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele fala aqui de 6 fundamentos da doutrina de Cristo, entre eles o fundamento da imposição de mãos. Como eu tenho experimentado de Deus impor as mãos sobre pessoas, sobre lugares, e como a resposta de Deus é impressionante. Eu vou dar para vocês um exemplo, dentre muitos que eu vou ministrar para vocês essa noite aqui. Nós começamos, numa igreja que nós servimos, um culto, a gente chamava de culto de libertação. Nós pretendemos, inclusive, começar o culto de libertação, pelo menos uma vez por mês aqui, no segundo semestre na igreja. Pelo menos uma quarta-feira, vai ser culto de libertação por mês. E nós chegamos então na porta da igreja. Veja bem, peguei um pouco de óleo. Você sabe que o óleo não tem poder, quem tem poder é o Senhor. Nós simplesmente consagramos o óleo ao Senhor. Eu coloquei minha mão nas portas, eu falei, em nome de Jesus, as pessoas vão entrar e serão benditas ao entrarem, mas nenhum espírito inimigo do Senhor Jesus vai entrar nesse lugar. Gente, foi um tal de gente cair na porta. E caiu um, caiu dois, caiu três. Pastor, tem mais uma pessoa lá. E tem mais. Por quê? Quando você libera uma palavra de autoridade com imposição de mãos, isso traz uma resposta espiritual, porque é uma doutrina que Deus abençoa. Para que você entenda a autoridade da intercessão, expressando a autoridade ao orar e abençoar, depois de lhes impor as mãos, Mateus 19, 15. Algumas crianças chegam para Jesus, ele impõe as mãos e os abençoa. Você sabe, eu já expliquei, a palavra bênção sempre vai trazer atrás dela a palavra multiplicação. Você abençoou, tem multiplicação. Você amaldiçoou, há uma secura. Quando você amaldiçoa, você libera uma palavra que em grego chama, e em hebraico chama-se raka. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão e disser raka, será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, Jesus está falando isso, que existe uma autoridade para você abençoar, existe uma autoridade para você anular essa bênção e amaldiçoar. É o que nós chamamos de praga. Rogou uma praga contra mim. Então isso tem que ser desautorizado do mesmo jeito que ela foi lançada.
Na cura de doenças, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Na concessão de dons e do poder do Espírito Santo. Então Pedro e João, Atos 8, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando você impõe a mão, presta atenção, se o seu pastor ele tem um dom, aquele dom que ele tem vai ser lançado sobre você. Semana que vem você vai entender por que tem orações que fazem por você e não funcionam. Você vai entender isso. Em Malaquias capítulo 2, gente, Deus está tão decepcionado com o sacerdote de Israel, que ele fala assim: eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Ah, pastor, por que minha vida não dá certo? Não dá certo porque você está debaixo de uma autoridade abusiva e perversa. Aí não dá certo. Então isso precisa ficar muito claro aos olhos da igreja. Quando você fala que Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito, eles impõem as mãos, você vai receber o dom que você honra, querido. Qual o dom que teu pastor tem? É dom de línguas? É o dom que você vai receber. Qual o dom que teu pastor tem? Ele tem um dom profético? É isso que você vai receber. Lembra que nós falamos semana passada? Que o óleo, Salmo 133, que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão, eles correm sobre o irmão como a neve que derrete. É ali que Deus ordena a vida e a bênção. Você vai ter a bênção do dom que o teu pastor tem. Eu tenho um dom evangelístico que eu sei que é forte. Eu tenho um dom pastoral que eu sei que Deus me mergulhou nesse azeite. Eu sei disso. Quem anda comigo prospera nisso. Mas não existe uma pessoa que tem todos os dons. Isso é uma tolice, isso é uma infantilidade, isso é um orgulho bobo, isso é uma soberba. Pedro e João se humilhavam, receberam do Espírito, impunham as mãos, e as pessoas recebiam o Espírito. E também na consagração para o ofício na igreja, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, eles impuseram as mãos. Você conhece Atos 6, é quando os discípulos, Nicanor, me lembra aí, Filipe, Estevão, esses discípulos receberam a imposição de mãos e Deus os ordenou como diáconos da igreja, aqueles que haviam servir. Agora existe uma autoridade da intercessão para vencer. Em Números 27, eu vou trabalhar bem esse texto, diz assim: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem, diga, um homem, como líder, é um homem só. Deus fala com todo mundo? Fala com todo mundo. Números 12 diz: quando eu levantar profetas de Israel, através de sonhos e visões falarei com ele. Mas ele fala com o líder face a face. Deus manda carta para 7 igrejas da Ásia, lembra? Efésio, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. Mas ele fala, escreve ao anjo, ao líder da igreja. Aqui ele está falando, designa um líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas. Aqui é um ambiente de guerra estabelecido, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, impõe as mãos sobre ele, vou repetir, impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade. Vamos repetir isso? Dele. Você, quando impõe as mãos, você reparte, você compartilha, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. E Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as instruções quando saírem para a batalha. Eu ensinei aqui que quando se fala de guerra espiritual, existem 3 componentes que você não pode deixar de ter: cobertura, armadura e patente espiritual. O que ele está recebendo aqui agora é cobertura espiritual. Josué, ele vai lutar, ele vai tomar Jericó, Acã vai fazer aquela bobagem, ele vai tomar Ai, depois ele luta contra 5 reis, depois ele luta contra 10 reis. Gente, pensa um homem que lutou em batalha espiritual e não recebeu um arranhão em batalha. Gente, ele não quebrou uma unha.
Esse foi um homem que venceu do princípio ao fim, porque ele não quebrou princípios. E aqui está cheio de princípios que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, a unção é que dá autoridade. Chame Josué, homem em quem está o Espírito. Ele não chama qualquer um. Ele não chama o irmão carnal, o irmão boca suja, o irmão que bate mulher, o irmão que trai, a irmã que trai, o fofoqueiro. Ele não chama. Pode ser o homem mais capaz, mais inteligente, mais estudado, mais eloquente, mais preparado. Você não vence guerras espirituais com carne. Não vence. Porque a nossa luta não é contra a carne. Se fosse contra a carne, o que eu fazia? Eu trazia um fuzil, uma pistola. Mas não é. A nossa luta é contra seres espirituais. A Bíblia diz, quando fala sobre isso, principados, potestades, domínios deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, em lugares celestiais. Então entenda que a nossa luta não é contra pessoas. É por isso que a nossa condição física não vale nada. Absolutamente nada. Então é a unção que dá autoridade. Em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, eu vou tratar desses dois capítulos especificamente. Você está ouvindo a gente? Leia em casa Mateus 11, Mateus 12 e Lucas 11. Eles falam sobre cura, libertação e batalha espiritual. É isso que eles falam. Esse capítulo fala justamente disso. É do início ao fim. E eles dão princípios para você vencer. E Jesus diz, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele cita Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor, é assim que está em Isaías 61, está sobre mim, diga sobre mim. Diga assim, o Espírito, ele esfrega em mim. A unção é o Espírito esfregado em cima. Você unge, você esfrega aqui, a ponto de aquela gordura ficar impregnada na tua cabeça. Sansão não fez o que fez porque ele era forte. As novelas da Record mostram Sansão como um cara malhado, sarado. Mentira! Isso é mentira, a Bíblia não diz isso. Tanto é mentira que paga uma prostituta chamada Dalila, uma cortesã. Eu te dou dinheiro para você descobrir qual o segredo da sua força. Ele não era forte. Fisicamente, a aparência dele era normal. Entenda que Deus, ele faz a obra dele por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não, Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele arrasa o inferno. Ele até os 30 anos, Jesus, ele não está cumprindo o ministério dele. Ele vai cumprir quando? Quando ele é batizado no Jordão e o Espírito vem sobre ele. É naquela unção que ele vence. E quando ele termina a obra, o que ele fala? Pai, em tuas mãos, ele está devolvendo para Deus. Eu entrego. O que ele fala? O que ele entrega, gente? O Espírito. Primeira coisa, não tente vencer as trevas com a sua inteligência. Existe uma unção do Espírito. O Espírito só vem na sua vida quando você buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento. Ah, eu quero, pastora, por mim, que eu quero receber o dom de línguas. Querido, não oro. Não, pastor, por quê? Você não ora nem em português. Para que você vai receber o dom de línguas? Se você não ora em português, entenda, tem gente que não entende por que Deus não dá um dom. Ele não dá porque você não vai usar. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmão Daci? Sou um ancião da igreja aqui, querido. Estou falando alguma mentira? A pessoa não gosta de orar e vai pedir unção para orar. Ele não quer orar, ele quer aparecer. Ele quer mostrar a espiritualidade. Número 2, mãos que delegam autoridade. Chame Josué e impõe as mãos sobre ele. Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam.
Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Quando a mão do teu pastor, querido, preste atenção nisso, não fique sem igreja, não. Não fique imaginando que você vai ser feliz sem igreja. Pessoas, pode ter um ministério mais impressionante. Gente, eu já preguei em muitas igrejas, eu conheço um monte de pastores famosos aí do Brasil. Você conhece talvez pelo YouTube. Você honra ele. Gente, tem tanta gente que já caiu em pecado, porque não tem proteção da igreja. A igreja não é uma invenção do homem, não. A igreja é uma instituição de Deus que protege a gente. Enquanto a mão do teu pastor fala assim, vai, você vai vencer. Se teu pastor recolher a mão e falar assim, chega, e você avançar, você vai perder para os amalequitas. Você vai perder para os teus inimigos. Então são as mãos que delegam autoridade. É por isso que quando nós multiplicamos células, nós chamamos alguém para o ministério, vem cá, nós vamos impor a mão sobre você. Paulo fez isso sobre Timóteo. Por que impor as mãos? Meio de conferir bênção, cura ou poder, principalmente espiritual. Sinal natural que comunica a autoridade do mundo espiritual. É a concordância de participar de um ministério ou repartir uma unção. É uma ação sacerdotal que identifica perdão, vocês vão entender isso, ou outorga de bênçãos, e revela poder de transferência de culpa. Lembra? Quando o sacerdote botava a mão sobre a cabeça do bode, lembra disso? Você lembra da expressão bode expiatório? Gente, está na Bíblia. O sacerdote chegava, colocava a mão sobre a cabeça do bode, e o bode ia para o deserto, o bode levava o pecado. Isso era um sinal que apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira os pecados do mundo. Então a imposição de mãos, você transferia, você retirava a culpa. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz que mãos, imposição de mãos representam poder e autoridade. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Repara que toda vez que você vai abençoar, não é que a mão esquerda não tem bênção, a mão esquerda também tem, mas a mão direita revela a força. O teu braço, normalmente nós que somos destros, não canhotos, nós temos o braço direito mais forte que o esquerdo, você sabe disso. Um lutador de boxe, fala assim, o punho dele, o soco dele de direita, ele é forte, ele é poderoso. Isso é um sintoma, isso é um sinal, isso é uma metáfora de que a minha mão direita transfere mais poder, mais autoridade para alguém. Jesus disse, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Salomé é prima de Maria, mãe de Jesus. E ela chega para Jesus e fala, aí Jesus, deixa que meus filhos, são os filhos de Zebedeu, sente um à tua direita, à tua esquerda. Por quê? Quem senta à direita e à esquerda, recebe a honra da bênção do lado. Número 3, mãos representa a autoridade confirmada por Deus. Chame Josué e o designe como líder para conduzir-lhe em suas batalhas. Papai, você é líder. Existe naturalmente sobre a sua cabeça uma responsabilidade para você guiar a sua família, para você dirigir a sua família, para você proteger a sua família, para você amar a sua família e para você dar um destino e uma identidade para a sua família. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apoiou de surpresa. O Senhor lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Zeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. Quando você tem uma posição de autoridade, de santidade, você vai ver a mão do Senhor em teu favor. Mas como isso aconteceu?
Por que que tudo dá certo na vida dele? Obediência. Se você obedecer ao Senhor, se você parar de dizer, ai, mas no meu coração eu sinto diferente. Eu atendi uma pessoa aqui esses dias. Ela disse para mim, eu vou me separar do meu marido, mas qual é a razão? Há alguma razão? Imoralidade. Jesus não fala sobre isso? A não ser por imoralidade, a não ser pelo adultério. Ele está te violando, te batendo, te massacrando. Ele está te agredindo. É um caso de polícia? Não, não quero mais. Deus está mandando eu me separar dele. Gente, isso é verdade, gente. É verdade, gente? Por que Deus fala em Malaquias 2, eu odeio o divórcio? Mas são pessoas desobedientes e que colocam Deus no meio. Foi Deus que mandou, não foi não. Porque a palavra de Deus não muda, é uma rocha. É uma rocha, ela não vai mudar. Vão passar os céus, vai passar a terra e a palavra de Deus não vai mudar. Nem um tio e nem uma vírgula da lei vai deixar de se cumprir. Só que o coração do homem enganoso transfere para Deus o desejo dele. Ah, pastor, não quero mais, não gosto mais, não amo mais. Então, ó, eu vou cortar a aliança aqui. Quer cortar? Corta e você responde para isso diante do Senhor. Porque no dia do juízo, eu e você vamos responder. Não adianta que ninguém vai escapar. Quando a Bíblia fala que a imposição de mãos representa uma autoridade confiada pelo Senhor, Josué está lutando e o próprio Deus luta por ele, manda pedras, e mais são os derrotados pelas pedras do que a força do braço de Josué. Número 4, as mãos da liderança devem ser consideradas como as mãos de Deus. Timóteo 4,14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Presbítero aqui são pastores, tá bom, gente? Na Bíblia, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. Eu sei que algumas denominações, inclusive cristãs, o cara é evangelista, agora ele é presbítero, agora ele é diácono, agora ele é não sei o quê, daqui a pouco ele vira pastor, apóstolo. A Bíblia não diz isso. Presbítero aqui é o colegiado de pastor. Essa igreja não tem pastor auxiliar. Não existe isso. Aqui tem pastor da igreja. Aqui tem pastor Lobo, pastora Fabíola, pastor Marcos, tem os pastores da igreja. Acabou isso. Tem um pastor presidente? Tem. Mas quando o pastor Marcos, que é pastor de famílias, impõe as mãos sobre alguém, é a unção pastoral que está sobre ele. Quando a pastora Fabíola impõe as mãos, é a unção pastoral que está sobre ela. Então lembre-se disso. As mãos da liderança são consideradas como uma imposição que está vindo do Senhor. E servindo eles ao Senhor, Atos 13, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que coisa linda. Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, aqui é Paulo, preste atenção nisso. Eram duas colunas da igreja. Eles estão aqui num lugar chamado Antioquia. Era um dos lugares de mais avivamento, maior avivamento fora de Jerusalém. O Espírito fala assim, pega as duas colunas, pega dois homens aqui dessa igreja que são poderosos em obras, em palavra, e manda eles embora. Olha como é que funciona, como é que Deus faz as coisas bem feitas. Impõe as mãos sobre eles. Gente, Saulo e Barnabé vão evangelizar toda a Ásia e toda a Europa. Paulo vai para Roma para pregar para aqueles reis iníquos. Pedro, a Bíblia nunca disse que Pedro foi para Roma. Pode buscar na Escritura, você vai entender isso. Vai dizer que ele desejava ir para Roma. Pedro era apóstolo? Ela era. Mas debaixo dessa unção da igreja, Saulo e Barnabé, eles levam o evangelho a todo mundo conhecido. Você entendeu como é que é bom ficar debaixo de uma autoridade? Você está entendendo como é que a igreja, a posição da igreja, é uma posição protetora para você? Número 4, autoridade para interceder com poder. Chame Josué
e dele parte da sua autoridade. Josué 10, de 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ele orou com voz audível, ele falou na presença de Deus, e o que ele faz? Ele dá uma ordem, e disse na presença dos israelitas, sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Um homem de oração, é um homem de unção, ele tem autoridade para liberar uma voz de cura. Presta atenção nisso. Gente, o inimigo da tua alma não vai sair se você cantar um cântico com louvor. Não vai sair. Ele não vai sair se você ler a Bíblia em voz audível. Não vai. Você tem que botar ele para correr. Você tem que mandar, em nome de Jesus, saia da minha casa. A igreja tem que deixar de ser covarde. A igreja tem que deixar de ser intimidada. Manda essa confusão, essa desordem, essa guerra, essa tribulação para fora da sua vida. Os discípulos estão em Marcos capítulo 5, uma tempestade louca. Eu vou morrer, Jesus, acorda Jesus, você não se importa com a gente. Eu estou orando, Jesus não me faz nada. Jesus já fez, Ele já te deu autoridade. Esse que te deu autoridade. Você pisar escorpiões, serpentes, todo o poder do mal, nenhum dano vos fará. Deixa de ser medroso, vai lá e avança. Jesus já tem quando eu vou sofrer vocês, homens de pouca fé. Ele vai, cala-te vento e quieta-te mar, ele dá uma voz na circunstância. Gente, a tempestade acaba. E a gente tem que aprender a usar isso. Jesus foi castigado na cruz, sangrou até a morte. Gente, os cravos que entraram na mão dele eram dessa idade aqui, desse tamanho. Para você se acovardar. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia aqui. Uma reunião de oração para curar enfermo. Eu quero ver. Eu quero ver uma reunião de oração para curar enfermo. E não venha com Tiago capítulo 5 não. Porque Tiago capítulo 5, está alguém enfermo, chame o pastor, ele vai orar, vai impor a mão, ungir com óleo, ele vai ser curado. Eu quero ver, vocês têm alguma lembrança? Tem pastores aqui. Eu quero só uma oração, uma reunião de oração para curar enfermo. Na Bíblia não tem. A Bíblia é o seguinte, está enfermo? Vai lá, coloca a tua mão e libera em nome de Jesus. Seja curado. O apóstolo chegando no templo, não tem ouro nem pato que eu tenho, te dou em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Isso tem que sair da tua boca. Gente, eu não vou receber nenhum amém. Eu estou pregando alguma coisa fora da Escritura Sagrada aqui. Eu estou mergulhando vocês na Bíblia. Eu estou mergulhando vocês. Eu estou dando uma vacina, uma overdose de Bíblia em vocês. E fica todo mundo olhando para mim como se fosse... Eu estou pregando alguma heresia aqui, gente? Estou pregando, gente. 5. Autoridade sobre o inimigo. Chame Josué e o comissione na presença deles. Josué 10, 23. Os 5 reis foram tirados da caverna. Vocês têm que aprender isso. Espírito imundo gosta de escuridão. Gosta de buracos da alma. Gosta de guetos. Ele gosta do oculto. Ele opera na vida de gente que esconde pecado. Ele opera na vida de gente que se esconde iniquidade. Não tem jeito, Deus é luz, Ele vai trazer à luz o pecado. Tem jeito. Não dá para escapar, então é melhor você confessar de uma vez. A Bíblia diz no Salmo 32, confessarei ao Senhor, abre tua boca, se tranca no quarto e diz, Senhor, o nome do meu pecado foi roubo, foi fraude, foi engano, foi deslealdade. Fala isso para Deus. Eu mais uma vez caí no vício, eu fumei, eu bebi, eu me enganei, eu fiquei louco. Vocês entendem isso, gente? Eu posso ouvir mais um amém? Amém. Pelo amor de Deus. Os 5 reis foram tirados, eram reis inimigos,
da caverna, então os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Lax, de Eglon, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinham acompanhado: vem cá, venham aqui, põe o pé no pescoço desses reis, bota o pé lá. E eles obedeceram e disse: não tenha medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Jesus não está brincando quando ele diz que vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Não é brincadeira não. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, para pisarem e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Ai, pastor, não fala não, que eu estou morrendo de medo. Não tenha medo não, querido. Jesus diz em Tiago 4,7: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você. Ele, acredite na Bíblia, ele não vai te perseguir. Se você viver em santidade, ele vai, se arrancar. Ele não aguenta a luz. Ele não aguenta a verdade, porque ele gosta da mentira. Ele é pai da mentira. E quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus da paz, Romanos 16:20, esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Diga: debaixo do meu pé. Então use a autoridade, mande ele recuar, mande essa enfermidade embora em nome de Jesus, mande as loucuras da sua família bater em retirar. Pastor, mas eu estou fazendo isso, eu orei uma vez, 2 vezes, então ora 30. Olha o que eu vou falar para você. Existem espíritos imundos que são extremamente resistentes. Quando Moisés, Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2, Êxodo 7, 1 e 2, depois lê em casa. Deus fala o seguinte para Moisés: eu te dou a minha autoridade. Ele falou para Moisés: e tu serás como um Deus para Faraó. Gente, Moisés chega lá para Faraó: assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. Ele diz: não deixo, não vai sair. Gente, vieram 10 pragas. Sabe quantas vezes Moisés foi falar para Faraó? 7 vezes. Ele diz: não, 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 não. Até que Moisés aplica o golpe final. Chama-se sangue do Cordeiro. Essa será para vós a Páscoa do Senhor. Pega o sangue e coloca nos umbrais. Não haverá libertação sem Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Sem sangue do Cordeiro não existe liberdade. Você pode vencer um vício aqui, tirar um mau costume ali, mas a pessoa tem que receber Jesus. Ela vai ter que jogar fora aquilo que não presta. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, então Josué foi lutar contra os amalequitas. Nós já lemos esse texto. Moisés mantinha as mãos erguidas, israelitas venciam. As abaixavam, os amalequitas venciam. As mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército amalequita. Vamos ver o que é isso. Primeira coisa, a imposição de mãos é um ministério de guerra, pelejando contra Amaleque. Você impõe as mãos, vá no seu quarto. Eu vou ensinar você a orar ainda pela sua família antes de terminar isso aqui. Vá no seu quarto, vá na sua cama, abençoe o seu leito como um leito sem mácula. Tem pessoas que recebem visitações de espíritos imundos em sonhos. Isso não é brincadeira. Há um convite espiritual para que as pessoas sejam atingidas, visitadas por perversões. Tem filhos que são lançados dentro de cadeias, dentro de jaulas espirituais. Vai no quarto do teu filho, impõe as mãos sobre teu filho, retira toda a palavra de praga e de maldição que você lançou. Peça perdão ao Senhor. Lava a tua vida no sangue da cruz. Vai na tua empresa, estabelece o reino de Deus, pague os seus funcionários em dia, pague eles em dia, senão você não vai prosperar. Seja honesto, não use 2 pesos, não use uma balança desonesta, seja generoso. O nome disso é obediência. Trate a sua esposa com respeito e com amor. Trate o seu marido
com respeito e com amor. Não irrite o seu filho, mas se você é filho, honra o teu pai e tua mãe. Isso que eu estou falando para você, não é pesado não. Não é pesado, mas é assim que você vence teus inimigos, porque isso é um ministério de guerra. E existe um peso da intercessão. As mãos de Moisés, você acha que é mole? No mês de abril, aqui nessa igreja, nós teremos o seminário avançado em intercessão em chamas. Eu vou passar essa data semana que vem, eu quero pedir para me lembrar disso. Viu, Amanda, Lucas, vamos colocar e divulgar nos canais, você que não segue a gente, @IBBR Curitiba o nosso Instagram vai estar lá, ou então no canal aqui, você busca no Oswaldo Lobo, canal do YouTube, ou no IBBR Curitiba, a gente vai colocar as datas para você. Você vai aprender a interceder, e você vai aprender a vencer. Não vou jogar você às feras não, eu vou te dar uma ferramenta de guerra, e é o detalhe, hein? Só vou abrir 300 vagas, se inscreveu, não se inscreveu, deixa para o ano que vem, então aproveite. O peso da intercessão, a unidade do time de intercessores, Arão e Urso sustentaram suas mãos. O Ministério de Intercessão está sob a liderança da doutora Anne Elise, já vive comigo com a minha esposa, a gente congrega junto, o marido dela é o irmão Maurício, que também é teólogo há muitos anos, ela está na brecha pela minha vida. Você que é membro dessa igreja, não se esqueça de orar pelo seu pastor, não se esqueça de orar pela sua pastora, pelos nossos filhos, e para que a gente tenha energia, a gente tenha saúde, a gente tenha visão do Senhor, que os olhos da gente sejam claros para a gente poder avançar. Esses lugares vazios aqui, você pensa que eu gosto deles? Esse lugar é para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa. Pastor, nem casado eu sou, é isso mesmo, é para o homem que vai se apaixonar por você e vai ser teu marido, é por isso que eu estou sentado aqui. Às vezes parece que eu estou dando bronca na igreja, não estou. É o meu jeito, tá bom? Estou dando bronca? Às vezes eu fico aleluiado. Aí é isso, tá bem? A perseverança da intercessão, ficaram suas mãos firmes até o fim. Quando o sol se pôs, porque o sol ficou parado o que, gente? Até o sol se pôr. A pessoa que impõe as mãos, você que abençoa teu filho, você que abençoa a tua vida, você que põe a mão, você não pode recuar. Eu falei para vocês aqui, que Moisés foi lá e fez 7 vezes, ele falou assim, deixe meu povo ir, você vai encontrar isso, eu já encontrei isso, em nome de Jesus de Nazaré, sai dele, ele diz, não saio, ela é minha, cala a boca e sai, não saio, é um jogo, é uma guerra, e você precisa entender, que isso não é arrogância, isso é uma voz de comando, que você está dando para quem? Para o mundo espiritual, entenderam isso? O espírito imundo saiu, aquilo ali é uma pessoa, abraça ela, traz ela para perto, entenderam isso? E por último, a eficácia da intercessão, Josué desfez Amaleque, ao seu povo, ao fio da espada, ele venceu. Eu tenho um amigo que fala assim, pastor, você prega de 1 a 5 e depois você começa tudo de novo de 1 a 5. Vocês já repararam isso? É que a primeira parte é o princípio, e a segunda parte é a aplicação. Já acabou meu tempo, vocês me dão só mais 5 minutos? Eu vou falar bem rapidinho para vocês entenderem, tá bom? Número 1. Sempre que você usa autoridade, a palavra de cura tem que ser combinada com a imposição de mãos. Lucas 13:10, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, ali estava uma mulher que tinha um espírito, diga, um espírito. Era uma questão espiritual, um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente, ele disse, ele não ora de olho fechado, ele não faz sinal da cruz, ele não se ajoelha, você tem que dizer, enfermidade, vai embora. E disse-lhe, mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs as mãos, diga, impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou. Repara uma coisa não, a Bíblia te mostra isso. Os espíritos mais resistentes são espíritos de enfermidade. Eu tenho um médico aqui. Ele está aqui, ele sabe o que é uma enfermidade clínica, mas existem espíritos de enfermidade. Esse espírito estava aqui há 18 anos.
O aleijado do tanque de Betesda, ele estava aleijado há 38 anos. Ah, pastor, era aleijado. Não era. Não era uma questão clínica. Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Toma a tua maca, levanta e anda. Ele levanta e anda. O pecado paralisa a gente. Ele encontra com esse homem, 14 versículos depois, no mesmo capítulo. Pega João 5 e leia. E quando ele encontra, ele fala assim: vejo que estás curado. Não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Escute aqui, querido. Pecado convida espírito imundo para a sua vida. Não brinque com isso. Salário do pecado, sabe o que é? É um espírito de morte te perseguindo. Número 2, a imposição de mãos para repartir o dom do Espírito Santo. O que você quer? Que teu filho fique no altar? Bota a mão na cabeça dele e libere sobre ele uma voz de que o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério missionário, o ministério evangelístico, o ministério de mestre vai ser sobre ele, e que ele nunca vai abandonar o altar. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João. Passou pelas águas. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia que o povo cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Gente, o Espírito Santo, ele te guia na verdade. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele te faz adorar Jesus. Você quer um adorador? Quer ser um adorador? Busca o Espírito Santo. Se posicione debaixo da autoridade do seu pastor. Você vai receber a unção que ele tem. Número 3, a imposição de mãos na operação de milagres. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mãos de quem? Mão dos apóstolos. Número 4, e penúltimo, a imposição de mãos para libertar cativos. Marcos 16, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão enfermos, eles ficarão curados. É normal. Pastor Marcos já caminha nisso há 10 anos comigo. Nós aprendemos com o mesmo pastor. Quem nos ensinou isso foi nosso pastor, pastor Sebastião Brito Neto. Ele que me ensinou isso. Eu fiquei debaixo daquela autoridade. Eu falava para ele: sim senhor, sim senhor e sim senhor. Chegou um dia que ele soltou a minha coleira e falou assim: pega, lobo! Ninguém me segurou mais. E nós aprendemos que por mais que a pessoa confesse. Tem gente que fala assim: pastor, toma cuidado, porque alguém pode botar a mão na sua cabeça e te amaldiçoar. Mentira. E vou dizer para você que está dizendo que não é. Mentira. Me mostre na Bíblia uma pessoa que botou a mão na cabeça do outro para amaldiçoar. Uma. Quero que você me mostre. Uma pessoa. Isso. Fomos para a Bahia. Chegamos na Bahia. Estamos lá no elevador Lacerda. Você que já foi lá sabe o que é. Chega no Pelourinho. E tem um monte de baiana lá, colocando fitinha, fazendo reza. Aí fala assim: ó, pastor, elas vão vir para botar a mão na minha cabeça. Eu falei: pode vir. Quando ela botar a mão na minha cabeça, quem vai cair é ela. Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou templo do Espírito Santo. E aí eu vim, estava na mesma proa dela assim, ela vindo e eu vindo, ela vindo e eu vindo. Eu via. Quando ela chegou assim, em 5, 6 passos, eu falei: eu sou da igreja. Você sabe o que vai acontecer com você. Quando eu falei: sou da igreja, Leão da Montanha, saída pela direita, ela vazou. Ela deu vazar e foi embora. Não tenha medo. Existe uma unção sobre você, que você recebeu quando você creu. Efésios capítulo 1, verso 14, diz que quando você creu no Evangelho da Salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa para a tua salvação. O Espírito Santo está aí dentro de você, está aí dentro de você. Agora você tem que usar o poder que está em você, querido. E por último,
a imposição de 2 mãos para perdão de pecados e libertação. Amém? Vamos encerrar, fique em pé em nome de Jesus. Eu avancei 5 minutos. Se você olhar, são 9h35, eu quero pedir perdão. Eu sempre acabo às 9h30 e eu quero orar por você. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Israel. Você que nos acompanha ao vivo, você que está recebendo essa mensagem, nós vamos orar por você. Eu quero muito que você seja abençoado onde você está. Então creia que o Senhor Jesus, Ele está aqui e está aí. Ele é Deus do longe e Deus do perto. E Ele está na tua casa, amém? Posso ensinar você a orar? Levante a mão assim. Não, calma, pode baixar. Levante, baixa, calma. Quero fazer um desafio. Quantos aqui essa noite querem fazer um concerto com Deus, querem fazer uma aliança com Deus, pastor, eu estou afastado, enfraquecido, eu estou, mas eu quero receber de novo essa unção do Senhor, eu nunca fiz, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Só levante sua mão, eu quero. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês. Para vocês, pode baixar a mão. Se vocês não têm igreja, vocês precisam de igreja, vocês vão buscar a Central IBBR, vão preencher uma ficha ali. Você que não foi batizado, você precisa ser batizado. Pastor Paulo Vecha está ali no fundo, com o irmão Joel, com a Amanda. Ele vai receber vocês. Fica firme no Senhor. Agora você, que precisa dessa autoridade, todos nós precisamos. Você quer essa autoridade? Eu vou orar pela minha igreja, mas vou orar por você que veio hoje também. Você quer isso? Levante sua mão, diga eu quero orar por você. Levante sua mão primeiro. Pai querido, em nome de Jesus, a mesma autoridade que eu tenho, eu libero agora sobre teu povo. A mesma unção que eu recebi, eu agora lanço sobre teu povo, aqui reunido em Curitiba, e que recebe essa mensagem pela internet. A mesma autoridade que teu Espírito me deu, eu libero sobre tua igreja, no nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que esse óleo seja esfregado sobre a cabeça do teu povo, e que eles não recuem diante das ameaças e dos medos, que eles possam entender que essa unção que eles carregam é uma unção de vitória, de avanço, é uma unção poderosa do Senhor, para que eles estendam o reino do Senhor sobre a face da terra, para que eles sejam revestidos de autoridade e sejam testemunhas do Senhor Jesus, aqui em Curitiba, lá no Amapá, aonde quer que eles vão, em nome de Jesus, amém. Amém? Levante sua mão agora, você vai falar, vou ensinar você a orar. Diga assim, em nome de Jesus: Jesus Cristo é o meu Senhor, e o Espírito Santo, enviado por Ele, habita no meu coração, em cada área da minha vida, das células do meu corpo, e com a autoridade que Jesus me deu, eu consagro a minha vida, a minha casa ao Senhor. Eu levanto pela fé uma proteção, uma muralha em volta da minha casa, em volta da minha descendência. Eu consagro meus filhos ao Senhor, e sobre eles eu retiro toda praga e toda palavra de maldição. Eu quero confessar que eu pequei diante do Senhor, mas eu quero clamar pelo sangue da cruz, que me purifica de todo pecado, e perdoado, lavado e remido, cheio do teu Espírito, eu dou uma voz que favorece a minha vida, que favorece a minha família e a minha história. Eu, em nome de Jesus, libero uma voz contra todos os inimigos espirituais do Senhor Jesus. Todo espírito de vício, de confusão, de divórcio,
todo espírito que persegue a minha família, que tenta invadir a minha casa, na autoridade de Cristo, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, eu dou uma ordem: saia da minha vida e não volte nunca mais, porque eu sou bênção do Senhor, e as plantas dos meus pés pisam no lugar sagrado, santificando a minha casa, o meu quarto e cada cômodo ao Senhor. O meu quarto é santo ao Senhor, o meu leito é sem mácula, e a minha aliança com o meu cônjuge está estabelecida no altar do Senhor. Os meus filhos serão conhecidos entre as nações da terra como benditos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?